Certamente conhece alguém assim. Essas pessoas pulam de um relacionamento para outro na busca incessante da pessoa ideal que supostamente as completará. Passam o tempo deslizando em aplicativos, atormentadas pelo receio da solidão, convencidas de que seu valor próprio depende da aprovação alheia. Talvez seja aquele seu amigo que entra em pânico após 3 dias sem resposta a uma mensagem. Ou talvez seja você, observando os casais à sua volta, enquanto a sociedade insinua que há algo de errado consigo. Mas, e se tudo o que tem feito a esse respeito for completamente inútil? E se houver uma abordagem muito mais inteligente que o libertaria dessa agitação e lhe traria paz de espírito? Alan Watts desvendou essa ilusão. O filósofo que uniu a sabedoria oriental à mente ocidental descobriu algo que o fará refletir profundamente. Ele afirmou: o apego romântico é a raiz de todo o sofrimento, e a atitude mais sábia que poderá tomar é permanecer solteiro, não como um contentamento com algo menor, mas como a mais elevada sabedoria. Mas, antes que desista, pensando ser mais uma teoria anti-amor sem sentido, continue a leitura, pois não se trata de rejeitar o amor. É sobre compreender o que o amor realmente significa, em contraste com a desesperada dependência que confundimos com ele. Ninguém lhe conta isto sobre a nossa cultura obcecada por romances. Desde o nascimento, somos programados com uma mensagem: és incompleto, metade de uma pessoa, quebrado. O seu valor depende de encontrar a sua outra metade. Essa programação é tão profunda que a maioria das pessoas jamais a questiona. Indivíduos solteiros pedem desculpas pela sua condição, inventam desculpas, prometem que é temporário, como se a solidão fosse uma doença que precisam curar. Mas o perturbador é a reação das pessoas quando lhes diz que é solteiro por opção. A confusão, a pena, o ímpeto imediato de o consertar. Por quê? Porque a sua satisfação desafia a totalidade da visão de mundo deles. Watts compreendeu algo que a nossa cultura se recusa a encarar. Essa necessidade desesperada de completude não é amor. É uma dependência psicológica disfarçada de amor. Duas pessoas incompletas tentando formar uma pessoa inteira. Diria que isso é uma multiplicação do vazio em vez de uma adição. E algo ainda mais deturpado acontece aqui, que a maioria das pessoas ignora completamente. O relacionamento moderno transformou-se numa missão de resgate mútua, onde duas pessoas a afogasse tentam salvar-se mutuamente. Chamamos a isso amor. Watts chamava-lhe apego. E o apego, ensinou ele, é o oposto do amor. Pare agora mesmo. Se for divorciado, pense no seu último relacionamento. Monitorizou o telefone da pessoa? Analisou as reações dela? Tentou decifrar os seus estados de espírito? Parabéns, não estava apaixonado. Era um detetive investigando a sua própria insegurança. Watts sabia algo que os especialistas em relacionamentos não lhe dirão. Quanto mais tentar controlar o amor, mais rápido ele morre. Tornamo-nos gestores de relacionamentos em vez de amantes. Planeamos, negociamos, exigimos garantias sobre um futuro que é inerentemente incerto. O namoro moderno é a expressão máxima do controlo. Perfis otimizados, tempos de resposta estratégicos, química fabricada. Tratamos o amor como um negócio e perguntamo-nos por que ele se sente moribundo à chegada. Mas a natureza não força. Os rios não se esforçam para fluir, encontram o caminho. As flores não se forçam a desabrochar, abrem-se quando estão prontas. Contudo, nos relacionamentos fazemos o oposto.
E há uma razão para que isso sempre saia pela culatra. Esse impulso controlador vem do terror. O terror de que, se não gerirmos tudo, seremos abandonados. Mas eis a reviravolta. Esse mesmo medo cria o que tentamos evitar. Quando se ama pelo medo, afasta-se o que se tenta segurar. Mas espere, se o controlo não funciona, o que funciona? Não tem obrigação de ser a mesma pessoa que era há 5 minutos. Watts disse isso sabendo algo que a maioria das pessoas tem muito medo de descobrir. A sua maior liberdade reside em estar sozinho, mas não o tipo de solidão que pensa. Quando está num relacionamento, está sempre a atuar, a adaptar-se, a editar-se. Com o tempo, perde o contato com quem é quando ninguém está a observar. Na solidão, despe-se da máscara. Encontra-se sem filtros, sem público, sem precisar de ser nada além do que é. Isto amedronta a maioria das pessoas. Elas preferem permanecer em relacionamentos tóxicos a enfrentar o silêncio da sua própria companhia. Mas eis o que acontece quando para de fugir de si mesmo. Descobre que os seus próprios pensamentos não são aborrecidos. As suas emoções não são avassaladoras. A sua presença não é insuficiente. Encontra riqueza na simplicidade, música no silêncio. E algo estranho acontece a seguir. Quando genuinamente desfruta da sua própria companhia, torna-se magnético. Não porque esteja a tentar atrair alguém, mas porque não está desesperado por ninguém. Há algo irresistível em alguém que não precisa de si, mas o escolhe de qualquer forma. Mas há uma razão mais profunda pela qual a solidão é tão poderosa e tem a ver com o que o apego realmente faz ao seu cérebro. Buda ensinou que o apego é a raiz do sofrimento, mas a maioria das pessoas compreende mal o apego por completo. Eles presumem que significa um carinho profundo, um amor pleno, um compromisso. Errado. Apego não é amor. É a necessidade disfarçada de amor. É a dependência emocional mascarada de devoção. Observe as pessoas em relacionamentos apegados. Elas monitoram o humor do parceiro obsessivamente. Uma leve mudança de tom vira uma ameaça. Um instante de distância vira prova de abandono. Elas verificam celulares constantemente, analisam tempos de resposta, interpretam significados em escolhas de emojis, constroem narrativas complexas a partir de pequenas alterações comportamentais e chamam isso de amor. Mas, na verdade, é vigilância nascida do terror. Quando você está apegado, você não vê o seu parceiro, você vê sua projeção, sua necessidade, seu medo da perda. Você os vê através de suas feridas, seus desejos não realizados, seu terror de abandono. E aqui está a cruel ironia. Esse monitoramento, essa hipervigilância emocional, cria exatamente o que você tenta evitar. Quando você ama alguém como uma posse, naturalmente eles querem fugir. Mas ficar solteiro obriga você a encarar algo que a maioria das pessoas evita a vida inteira. Aqui está o paradoxo que Watts adoraria. Você pode se sentir mais solitário em um relacionamento do que jamais sozinho. Se você pensa o contrário, não sabe o que é solidão de verdade. Solidão não é sentir falta de pessoas, é sentir falta de si mesmo. A maioria das pessoas confunde solidão com estar a sós. São duas experiências completamente distintas. Solidão é uma falta dolorosa, um alcance desesperado por algo fora de si. Estar a sós é plenitude, sentir-se confortável na própria companhia, desfrutando da própria energia. Você pode estar cercado de pessoas e se sentir terrivelmente solitário se estiver desconectado do seu centro. Você pode ser casado e se sentir um estranho em sua própria vida, mas pode estar completamente sozinho e se sentir profundamente conectado a si mesmo, à existência, ao mistério de estar vivo.
Observe as pessoas que têm medo de ficar sozinhas. Elas preenchem cada momento com barulho, distração, atividade, telas de redes sociais. Não conseguem sentar em silêncio sem ansiedade. Não conseguem passar uma noite sozinhas sem se sentir despedaçadas. Isso revela algo devastador. Elas realmente não gostam de si mesmas. Acham seus pensamentos entediantes, suas emoções avassaladoras, sua presença insuficiente. Mas quando você aprende a ficar sozinho, verdadeiramente sozinho, sem distrações, algo mágico acontece. Você percebe que o silêncio tem sua própria conversa, a solitude tem sua própria comunidade, e sua própria companhia é de fato agradável. Eis o que Alan Watts disse sobre a solidão. Você é o universo experimentando a si mesmo subjetivamente. Preste atenção nessa frase novamente. Você não é um fragmento isolado procurando outro fragmento. Você é o cosmos inteiro olhando através de olhos humanos. A mesma consciência que move estrelas, faz crescer árvores, flui em rios. Dessa perspectiva, a ideia de que você precisa de outra pessoa para te completar não é apenas falsa, é impossível. Como o oceano pode precisar de outra gota? Como o sol pode precisar de outro raio? Como o universo pode precisar de outra parte de si mesmo? Mas nossa cultura fez você esquecer essa verdade. E há uma razão para isso. Uma cultura de pessoas incompletas é uma cultura de consumidores, sempre buscando, sempre comprando, sempre tentando preencher o vazio que nunca existiu. Pessoas completas não precisam da maioria das coisas que nos são vendidas, incluindo fantasias românticas que nos mantêm procurando fora de nós o que já possuímos. Esse esquecimento não é acidental, e a lembrança é aí que reside seu verdadeiro poder. Quando essa verdade se manifesta, realmente se manifesta, algo extraordinário acontece. A busca desesperada termina, não porque você desistiu, mas porque percebeu que nunca houve nada para encontrar. Você deixa de se ver como um fragmento solitário buscando completude. Você começa a se experimentar como totalidade, fingindo ser uma parte. E isso muda sua maneira de pensar sobre como o amor funciona. Quando você não precisa de um relacionamento, você pode realmente estar em um livremente. Quando você não depende de outra pessoa para a felicidade, você pode apreciá-la sem consumi-la. Isso é o que Watts chamava de amor sem apego. Apreciar plenamente, mas com leveza. Estar completamente presente, mas permanecendo completamente livre. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre essa transformação. Isso não te torna frio ou insensível. Isso te torna mais amoroso do que você jamais imaginou ser possível. Porque agora você ama por transbordamento, não por vazio, por força, não por fraqueza, por escolha, não por compulsão. E há uma última verdade que une tudo. O amor que você tem procurado fora de si, ele esteve lá o tempo todo, esperando pacientemente que você parasse de procurar em todos os outros lugares e, finalmente, voltasse para si mesmo. Isso não é um desvio espiritual ou pensamento positivo. Esta é a verdade mais difícil, mais prática que você encontrará. Porque se for verdade, e é, então tudo o que lhe foi dito sobre precisar de outra pessoa não é apenas errado. É a própria coisa que impede a sua felicidade. Mas aqui está a reviravolta final que Watts gostaria que você entendesse. Até mesmo sua busca, seu sofrimento, seus relacionamentos desesperados e suas decepções amorosas, tudo isso foi perfeito. Perfeito.
Como é possível? Porque a consciência precisa vivenciar a separação antes de poder alcançar a união. Ela precisa sentir-se incompleta antes de conseguir reconhecer a plenitude. Ela precisa procurar fora de si mesma antes de descobrir que o que buscava sempre esteve dentro. Seus fracassos românticos não foram enganos, foram lições importantes. Suas mágoas não foram castigos, foram momentos de despertar. Sua solidão não indicava que algo estava errado com você. Era sua alma chamando você de volta para si mesmo. Watts denominou isso de o caminho sem caminho. É a jornada de compreensão de que não há para onde ir, pois você já se encontra onde precisa estar. Manter-se solteiro não significa estar sozinho para sempre. Significa estar tão completo em si mesmo que qualquer relacionamento se transforma em uma celebração, não em uma fonte de completude. É um transbordamento, não uma necessidade, um presente, não uma exigência. É perceber que o relacionamento que você buscava desesperadamente com outra pessoa é, na verdade, o relacionamento que você precisa ter consigo mesmo. E quando você finalmente estabelece essa conexão, quando se torna seu próprio amor, seu melhor amigo, sua própria fonte de afeto e validação, algo extraordinário acontece. Você percebe que jamais precisou de outra pessoa para se completar, pois nunca esteve incompleto. Nunca precisou de outra pessoa para amar você, porque você é o próprio amor. Nunca precisou de outra pessoa para torná-lo inteiro, porque a inteireza é o que você é. E quando você ama a partir desse lugar, quando se conecta a partir da totalidade em vez do vazio, é então que o amor verdadeiro se torna possível, não apenas para você, mas através de você e em você, de maneiras que você nunca imaginou enquanto ainda procurava alguém para te completar. Então, talvez a pergunta não seja, por que ainda estou solteiro? Talvez seja, por que eu abriria a mão dessa liberdade por algo menos que extraordinário? A atitude mais inteligente que você pode tomar não é encontrar alguém para te completar. É perceber que você nunca esteve incompleto, para começo de conversa. Se isso ressoa com você, deixe um comentário abaixo. Que parte te tocou mais profundamente? E se você conhece alguém preso na busca por completude, compartilhe a sabedoria de Alan Watts com essa pessoa. Às vezes, a verdade que mais precisamos é aquela que mais tememos ouvir.